Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Gente com História. Hoje vamos até Barcelos ao encontro do Padre Eduardo Ferreira, que já lá está à minha espera. Boa noite, Padre Eduardo, bem-vindo a este programa. Diga-nos quem é. Boa noite, Américo. Eu, antes de dizer quem sou, gostaria de duas notas preliminares. Primeiro é que eu não vou dizer que tenho visto todos os programas, Gente com História, mas quando tenho a oportunidade procuro ver e ouvir. E, de facto, dou os parabéns ao Américo por esta iniciativa, porque tem havido testemunhos muitíssimo inspiradores e depois, sobretudo, com problemáticas que são muito problemáticas do cotidiano e que me parece que podem ser inspiradoras e geradoras de esperança para algumas pessoas. Isto é um primeiro ponto. O segundo ponto é que foi, digamos, a graça de ter conhecido o Américo, e já foi, o tempo passa depressa, isto já foi em 2015 que o Américo veio aqui à Silva, ao Seminário da Silva, Barcelos, o SESM, teve numa tertúlia por nós organizada, em que, digamos, são momentos de debate sobre problemáticas com a atualidade, e isto aconteceu pela primeira vez, a presença do Américo, em novembro de 2015. Eu fui ver um bocadinho, digamos, os meus papéis e caí na conta que pensei que tinha sido há menos tempo, mas efetivamente foi em novembro de 2015, numa primeira vez, e depois também esteve em Viana do Castelo, numa ação de formação, reciclagem dos espiritanos em Portugal. Foi também altamente apreciado. Recordo-me que o tema dessa tertúlia que aqui organizamos foi justamente fragilidade, reclama, cuidado e misericórdia. Creio que isto foi no contexto também do ano da misericórdia. Então, foram assim, digamos, eram estas duas palavras preliminares que eu gostaria de dizer. Passando agora um bocadinho ao meu histórico, ao meu percurso pessoal, e naturalmente que eu tenho que falar porque é que eu, digamos, fiz esta opção de vida. Naturalmente foi também por influência da família, sobretudo de primos. Eu sou de uma paróquia que se chama Marinhas, concelho de Esposende, Minho, uma paróquia que teve a graça de ter um pároco durante 53 anos e agora depois desse, estamos no segundo com 55 anos de permanência. Felizmente são dois párocos, dois padres que marcaram muito a paróquia. Mas então, na minha paróquia, de facto, havia muitos seminaristas e espiritanos. Naturalmente, isso também me influenciou. A minha professora também tinha uma dinâmica, uma consciência missionária muito forte. Portanto, a primeira vez que quem perguntou quem queria, o que cada um queria ser, eu manifestei isso. Com uma nota curiosa, o primeiro missionário que passou na minha escola era um holandês, e eu terei dito que sim, mas esse padre, eu acho que era Monfortino, falava tão mal o português que eu cheguei a casa e disse ao meu pai: olha, eu disse que sim, mas eu não quero, eu não entendo nada que o homem diz. E ele disse: pronto, não te preocupes, vamos dizer à professora que risca o teu nome e naturalmente haverá outras oportunidades. Devo dizer que a minha paróquia tinha, ainda há relativamente pouco tempo, há poucos anos, já há 8 anos atrás, tinha 20 sacerdotes originários e 20 irmãs religiosas, portanto, de várias congregações, portanto, padres diocesanos, jesuítas, claretianos, beneditinos, espiritanos. Então, é assim, há um ambiente ali vocacional e missionário que certamente me foi marcado. Eu fiz o percurso normal dos seminários, estudei em Viana, estudei em Braga, estudei em Barcelos, estudei na Católica em Braga, onde fiz filosofia, depois na Católica no Porto. Depois disso eu ordenei-me com 26 anos, fiz 18 meses no Canadá, em Toronto, onde fiz uns estudos de pastoral e ao mesmo tempo trabalhei com imigrantes. Foi uma experiência que me valeu muito, aprendi muito neste convívio com os imigrantes e ver de facto o que é o mundo da imigração. Para mim, como jovem padre, foi um grande desafio. Entretanto, voltei e
e tive que fazer serviço militar obrigatório, embora como capelão, estive nos pupilos do Exército durante 1 ano e tal, e depois os meus primeiros 11 anos de vida sacerdotal foram como formador. Fui diretor aqui neste seminário, com jovens seminaristas do 10º, 11º e 12º. Ao fim desse período, nos meus 38, 39 anos, fiz uma paragem, um tempo sabático, e rumei à Amazónia. E aí foi, portanto, trabalhei no Rio Amazonas, ou melhor, no Rio Solimões, e estive aí de facto um período muito pequeno de tempo, 3 anos, porque depois, entretanto, fui chamado para Portugal, porque foi eleito provincial dos Espiritanos em Portugal, e fiz 3 mandatos, terminei em 2003, fiz novamente um tempozinho sabático de descanso, e depois rumei a Roma porque tivemos o capítulo geral da congregação em Portugal, e eu fui eleito para o Conselho Geral e trabalhei no Conselho Geral durante 8 anos. Foi uma experiência gratificante, mas ao mesmo tempo muito dura pelas viagens, pela complexidade dos dossiês que nós tínhamos de tratar, mas ao mesmo tempo, de facto, uma graça, porque se fica com uma visão do mundo e da missão no mundo espetacular. Nós somos um instituto de 2.500, 3.000 membros e estamos em 62 países do mundo. E metade ou mais de metade destes países são dos mais pobres do nosso mundo. Então, e pronto, isto foi até 2012 e em 2013 vim e voltei aqui a Barcelos à Silva, e onde estou, que é um centro de espiritualidade, que acolhe grupos, que organiza algumas atividades, como essas tertúlias que referi, em que o Américo interveio, e acolhe também, dá logística para grupos que efetivamente só pretendem usar a casa. Portanto, é essa um bocado a nossa, digamos, assim muito rapidamente, o meu percurso foi um bocado este. Já falei demais seguido. Não, já à vontade. Foi apenas para situar. Sim. Você está aí com um bocadinho de eco, ao Padre Eduardo. Assim? Está com um bocadinho de eco. Não sei se é de estar longe, se é de estar perto do microfone. Tem alturas que fica com um bocadinho, mas ouve-se bem. Padre Eduardo, entretanto, neste percurso que fez, só teve esta experiência missionária ou teve mais experiências missionárias? Ora bem, esta foi a experiência de terreno mais direta que eu tive. Sim. E posso falar um bocadinho dela. Agora, pelas missões que eu realizei, porque o provincial é o primeiro coordenador de uma congregação num determinado país. Eu fiz 3 mandatos, são mandatos de 3 anos em Portugal, portanto foram 9 anos. Naturalmente que a primeira missão de um provincial é ajudar cada espiritano a ser fiel à sua vocação, portanto é acompanhar cada um, visitar os terrenos missionários onde estão os nossos colegas, ver as dificuldades, ver os desafios e incentivar, apoiar, para que as pessoas de facto façam o seu melhor e correspondam à vontade de Deus a propósito da vocação e da missão que lhes foi confiada. Portanto, já por si é uma vida. Quem trabalha em Roma, a mesma coisa, foram 8 anos no Conselho Geral. O que é que se faz em Roma? Mais de metade do tempo eu de facto não estava em Roma, eu estava a viajar para visitar as missões e os missionários. Mas aí à mesa do Conselho Geral chegam os problemas todos, as questões todas missionárias. Por exemplo, quando eu estava em Roma, abrimos a congregação à Índia, com problemas muito sérios para poder entrar na Índia, não é? Por exemplo, os nossos colegas, cada 6 meses têm que sair do país. E para poderem ter um visto de residência, eles não podem estar como religiosos ou como sacerdotes, têm que inventar uma profissão, ou ser professores de língua estrangeira, etc. A mesma coisa também no Vietnã. E, entretanto, instalámos-nos no Vietnã, também no Sudão do Sul. Quer dizer, quando a gente está neste tipo de missões, a gente está mesmo no coração
digamos, de um instituto missionário. Portanto, está com as questões do carisma, a fidelidade ao carisma, os desafios da missão que nos vêm daqui e da acolá, podemos, não podemos, às vezes temos que dizer que não temos pessoal, não temos meios, então está no coração mesmo da missão. Agora, na Amazónia, sim, a Amazónia foi uma experiência também muito gratificante, mas é uma experiência exigente. Para nós não é um problema de língua, mas desde logo é um problema do clima. O clima é muito violento, muito quente e muito úmido, uma umidade terrível, muitos mosquitos e depois muitas viagens de barco, porque não há terra firme e, portanto, ali a nossa casa é o barco e a nossa estrada é o rio. E as horas não se contam, ou melhor, as distâncias não se contam por quilómetros de estrada, mas é por horas de barco. E o barco às vezes também está sujeito às oscilações da água, se o rio está cheio, se o rio não está cheio. Mas o maior desafio, de facto, digamos, os registros a gente tem que os mudar completamente. Basta dizer que onde eu estive, no Rio Solimões, portanto, o Rio Solimões com o Rio Negro, ao juntar-se perto de Manaus, dão origem a um fenómeno muito curioso que se chama Encontro das Águas. Quer dizer, uma água barrenta do Rio Solimões e uma água que parece negra, do Rio Negro. E a acidez e a composição das águas é de tal maneira diferente que durante 400 anos, 400 quilómetros, as águas não se juntam. É um fenómeno muito curioso, chamado o Encontro das Águas. Portanto, e aí é que surge, destes dois rios, é que surge o rio Amazonas. Agora, de facto, eu estava numa prelazia que se chama Tefé, 1h30 de avião, mas naquela altura eram 3 dias e meio de barco de Manaus para chegar lá, e eu estava numa paróquia, numa cidadezinha que se chamava Fonte Boa, e para chegar lá eram precisos 26 horas. Para descer, que é mais rápido, o barco são 18. Portanto, os registros são completamente diferentes. E depois, saber que não era muito grande, mas era 2 vezes, só a minha, lá não se podia dizer diocese, que ainda não tinha estruturas de diocese, é uma prelazia. Não era muito grande, mas era 2,5 vezes maior que Portugal. E as paróquias, a maioria, só se pode visitar de barco. Portanto, isto já dá um bocadinho a ideia da nossa realidade. E depois, se em Portugal nós nos queixamos de muitas coisas, numa área que é servida por barco, 2,5 vezes maior que Portugal, nós éramos uns 18 padres e umas 18 irmãs. Olha, e o que é que faz um missionário? E o que é que faz um missionário espiritano num território desse, tão agreste, tão inóspito? O que é que faz lá? O que é que faz? É curioso. Acompanha o povo, ajuda as comunidades a manter as comunidades cristãs que já existem e trabalha muito na formação dos leigos. Porquê? Porque sendo distâncias tão grandes, o padre não pode estar, digamos, em todas as comunidades. Exato. A visita que nós fazemos a certas comunidades, havia uma paróquia que ficava a 11 dias de barco, eu nunca lá fui. 11 dias de barco para chegar lá e depois para vir. Ora bem, então, com tão poucos missionários, como é que as comunidades se aguentam? As comunidades aguentam-se através dos leigos, que são os líderes das comunidades e que ao domingo reúnem a comunidade, fazem uma celebração da palavra, e o missionário, conforme as distâncias, às vezes vai 2, 3 ou 4 vezes por ano, mas em muitos lugares vai apenas uma vez por ano fazer aquilo a que lá se chama a desobriga, quer dizer, vai a uma comunidade, a outra, viagens de 8 dias, por exemplo, não é? A gente viaja no barco, dorme no barco, come no barco, etc. E depois sai do rio e está com aquelas comunidades. A gente procura ver como é que está a vida da comunidade, se encontram de facto para fazer a celebração da palavra,
se há gente para batizar, crianças ou adultos para batizar, casamentos a fazer, e portanto são ali 1 dia, 2 dias, assim de muita intensidade. Claro que as circunstâncias lá fazem com que muitas vezes gente chegue a uma comunidade, mas como não conseguiu contactar, aquilo na altura era tudo por rádio, não é? Que se faziam os avisos, agora já terá com certeza com este sistema de satélites internets e celulares ou telemóveis, naturalmente já se consegue muito mais contacto. Mas às vezes a gente chegava a uma comunidade e encontrava 3 ou 4 mulheres a tomar conta dos miúdos, dos filhos, porque os maridos para onde é que foram? Foram cortar madeira e às vezes vão por 2 ou 3 meses, ou então foram para a pesca. Então, havia assim muito esta incógnita. Agora, é gente pobre, mas gente que tem um sentido de Deus, gente que tem um sentido da solidariedade. E além das pastorais, algumas pastorais que nós aqui não temos. Por exemplo, nós do batismo temos, do matrimónio temos. Mas depois, por exemplo, uma pastoral que é criativa é a preservação dos lagos. Quer dizer, lá o Pai Nosso lá devia ser um bocadinho mudado, porque lá é o peixe nosso de cada dia. A base da alimentação é o peixe. É o rio e dá o peixe, não é? Então, o que acontece é que esta ganância dos grandes peixeiros, dos grandes comerciantes, eles vêm com umas redes de malha muito apertada e não têm em conta se, por exemplo, num determinado lago os peixes estão na época da desova e arrastam tudo. Ora, não havendo a criação ou produção de peixe, o que é que vai significar? Vai haver fome. Então, um dos trabalhos que a gente ajuda as comunidades a organizar, primeiro a sensibilizar e depois a organizar-se, é justamente esta preservação dos lagos, fazer uma espécie de vigilância, para que os grandes peixeiros, grandes barcos não entrem no lago e, de facto, destruam tudo aquilo que seria a produção de novos peixes, porque é efetivamente a base da alimentação. Outra pastoral, também que é muito própria de lá, é chamada pastoral da criança. Porquê? Naturalmente, com as distâncias e as estruturas que são muito deficientes, não há acesso aos medicamentos, não há acesso aos médicos. Então, é necessário que as mães estejam capacitadas para usarem a chamada medicina alternativa, que com folhas de árvores que secam, que depois consigam, por exemplo, sabendo quais são as propriedades de determinadas árvores, determinadas folhas, fazer assim uma alimentação alternativa, por exemplo, para combater a diarreia, a desnutrição, etc., as anemias, para então preparar as pessoas para de facto serem capazes de ir buscar à natureza aquilo que é essencial para a sua vida e para a sua sobrevivência, no caso, por exemplo, também para tratar bem as crianças. Digamos que a população de lá é, na sua maioria, pessoa pouco culta, não é muito de possibilidade de ir à escola, Ora bem, pois estamos a imaginar como é que se pode fazer uma escola, às vezes, digamos, porque existem as cidadezinhas, não é? Centros, onde eu estava, é uma cidade de 15 mil habitantes, mas depois tem as aldeias. Nas aldeias só se pode ir de barco, não é? Como é que as crianças podem... Eu cheguei a andar de barco só com o motorista do barco durante 24 horas, sem ver, só ver água, estávamos em cima da água, e ver a floresta. Mais nada, não passou viva alma. E, portanto, estas distâncias são enormes. Então, uma das coisas curiosas que, digamos, que a missão e a evangelização lá fez foi um investimento justamente na educação. Como? Através de uma rádio. Ou seja, chama-se mesmo a Rádio da Educação Rural de Tefé, era assim chamada. As pessoas aprenderam através da rádio, foram escolarizadas através da rádio.
E depois, o que nós procuramos é que nas comunidades, de facto, dar muita formação. Por exemplo, com estas distâncias, o missionário não pode ir a todas as pequenas comunidades que têm 3 ou 4 famílias. Então, nós chamamos as pessoas, os leigos, às vezes em casal, e vêm 15 dias à cidade, à sede da diocese. E tínhamos um centro de treinamento ou um centro de formação. As pessoas trazem, não têm dinheiro, mas trazem coisas, feijão, peixe seco, etc., para ajudar na alimentação durante aqueles 15 dias, e faz-se um curso bíblico, faz-se, enfim, catequese, ajuda-se, digamos, os catequistas a saberem fazer uma reunião de preparação de batismos, etc. É muito, digamos, é muita militância. Eu devo dizer que quando estive lá e depois vim para aqui, as pessoas não têm talvez uma formação superior, como muita gente aqui tem, mas têm uma formação de base, um sentido de comunidade e de participação, do falar das coisas da comunidade, que aqui nós não vemos. Ainda está o senhor padre é que sabe. Isso lá não existe. As pessoas estão muito mais conscientizadas dos seus deveres e dos seus direitos. Isto a nível da cidadania, mas também depois dentro da comunidade cristã, o ser igreja. É muito bonito isso, quer dizer, de facto, era uma igreja, a igreja amazónica, é uma igreja, digamos, que está a tentar caminhar com os próprios pés, com muitas deficiências. Eu recordo-me que na altura se dizia que na diocese onde eu estava, a diocese dependia 98% do exterior, em pessoal missionário e também em recursos financeiros. Ou seja, o povo não tem dinheiro, o povo vive o dia a dia, pesca, vai à caça quando é possível e depois troca os produtos, quer sal, quer arroz, etc. Troca produtos, não tem propriamente dinheiro. Então, o problema é quando depois se vem viver para a cidade, tem que entrar no esquema, digamos, do ser preciso dinheiro. Como não tem, depois vêm os esquemas muito complicados, ou é a miséria e a fome, ou então, digamos, o recurso a outros meios que nem sempre são os mais, enfim, os mais razoáveis, não é? A exploração de mão de obra também. Mesmo os políticos, eu devo dizer que uma vez eu estava numa paróquia que ficava a 2 dias e meio de barco, e foi a primeira vez que fui para lá. Tinha havido eleições, o chamado prefeito seria aqui o presidente da Câmara, ainda não, ganhou as eleições, nunca tinha ido àquela cidade, e ganhou as eleições. No mesmo barco em que eu fui, e a esposa dele, e levava um professor e uma enfermeira. As eleições já tinham sido há 3 meses. Quer dizer, a cidade estava toda parada, porque eles recebiam os salários de todos os funcionários e nem sequer lá iam. Ora, na altura em que eu estava, a inflação se tu ficasses com os salários de toda aquela gente, todos os funcionários da Câmara, durante 6 meses, tu ganhavas uma quantidade enorme de dinheiro. E, portanto, há muita corrupção daquele género. Eu dou-te um sapato e se ganhar as eleições, se votares em mim, se ganhares as eleições, depois vem buscar o segundo sapato. Ou seja, isto é um bocado ridículo, mas é assim, quando a gente ouve falar do curral eleitoral no Brasil, aquela que às vezes dá para aí nas novelas e tal, o coronel, etc., e é justamente isso, tu tens as pessoas presas ali, e portanto elas dependem de ti, que és o político importante, porque só ele é que pode dar empregos. E tu não podes fugir daquele lugar, porque para fugir tens que ir de barco, só tens o rio, não podes ir pela selva, porque a selva é ilimitada e chega a um certo ponto, é uma selva cerrada, corres perigos, portanto, tu estás completamente, digamos, encurralado. E isto é terrível. E quando a gente faz estas denúncias, é evidente que corre perigos. E o missionário, muitas vezes, o evangelho é pela justiça e, naturalmente, às vezes há denúncias que se têm que fazer
e então às vezes podes passar mal, não é? O ideal é que a gente consiga, digamos, ir formando as pessoas, dar-lhe consciência cívica para que elas depois também façam as suas próprias escolhas e as suas próprias opções. Mas os puritanos estão sozinhos no terreno ou há outras congregações a ajudar-vos? Não. Os puritanos foram os primeiros a chegar lá, portanto, já em 1860, 66. Depois, uns anos depois, vieram também as missionárias, as franciscanas missionárias de Maria. Portanto, isso é essencial perceber que a missão não pode ser só deles ou só delas, quer dizer, porque a missão é realizada com homens e mulheres concretos. É evidente, quem está mais próximo da família pode entrar mais no seio das famílias, pode, por exemplo, fazer esse trabalho de consciencialização das mulheres para saber tratar das crianças, dar-lhes ferramentas para elas, digamos, saberem cuidar das crianças, etc. São as irmãs ou são as mulheres e, portanto, não é o padre, não é, que vai fazer esse trabalho. Portanto, é essencial este complemento masculino-feminino, a missão no masculino, a missão no feminino. Nós tivemos sempre como companheiras em muitas, lá como noutras partes da África, as franciscanas missionárias de Maria, noutras partes do mundo são mais recentes as espiritanas, normalmente congregações que, as Irmãs de São José de Colonie, normalmente são congregações também missionárias para fora e, portanto, que têm um ideal missionário muito idêntico ao nosso. E devo dizer, as Irmãs fazem um trabalho espetacular nas missões, quer dizer, é absolutamente, digamos, admirável. Sim. Eduardo, quem nos está a ouvir está a pensar, aqui nós queixamos-nos que falta isto, falta aquilo, e estes padres, estes leigos, também há leigos missionários, neste caso. Sim, nós temos. Sim. Vão para estes países, para estas regiões inóspitas, que não têm nada, exporem-se ao risco, ao perigo de vida, a doenças que cá não existe. O que é que move um missionário, neste caso católico, cristão, a deixar tudo cá e para hoje, se calhar com a hipótese até de nunca regressar por questões de morte, de saúde? O que é que move, além da fé, o que é que move um padre, um missionário, um leigo a ir por tão longe para sítios tão agrestes? Isto naturalmente é uma questão de chamamento vocacional. Ou seja, o Papa Francisco tem dito que nós somos, pelo batismo, seguidores, discípulos de Jesus, e ele diz, não é missionários, não tem aí um i, não é uma copulativa, é discípulos missionários, quer dizer, se nós aderimos ao Evangelho, nós temos um encontro pessoal com Jesus, naturalmente esta alegria do encontro com o Senhor nos faz testemunhar. Então o missionário é aquele que tem que ter uma forte adesão a Deus, que tem que viver muito nesta disponibilidade à ação do Espírito Santo e olhar para Nossa Senhora como um modelo de apóstola. E então, digamos, joga tudo. Aí para onde eu fui, para Tefé, na Amazónia, nós temos um cemitério que de facto a gente quando chega e vê, começa a ver as placas, Padre Manuel Ribeiro, porque vários portugueses foram para lá, mas franceses também, holandeses também, mas a gente começa a ver, morreu no ano tal com 28 anos, irmão Dionísio, português, 24 anos, quer dizer, quem partia, ainda hoje é muito difícil a vida na Amazónia, no interior, estou-me a referir à selva, não é? Ao interior da Amazónia. Agora, as pessoas partiam com esta certeza de que iam ter uma vida breve e que iam passar muitas privações. As distâncias ainda hoje são uma coisa muito complicada naquela terra. E depois são as malárias, continuam a existir. A falta de acesso, digamos, a quem te possa tratar nas melhores condições. Portanto, isto é um jogo de fé, é um enamoramento com Deus, e aí
e, digamos, tu te entregas a uma causa que é um bem maior, é uma causa maior, é uma questão de amor. Então, quando tu entras num cemitério, lá, como em Angola temos outro na Huila, é impressionante, estão 56 campas de missionários e missionárias. A maior parte deles e delas jovenzinhos, irmã Inês, 28 anos. Portanto, isto foi no começo do século XX. As pessoas, isto foi por 1900 e pouco, e digamos, chegavam, as condições eram, enfim, péssimas, mas as pessoas partiam assim com esta... E foi assim que o Evangelho, as comunidades cristãs se formaram, foi assim que o Evangelho se espalhou, portanto, mas isto, quando começamos a ler os Atos dos Apóstolos, como é que a Igreja começou, como é que as primeiras comunidades cristãs, como é que nasceram? Foi assim, no meio da dispersão, de uma certa confusão, da perseguição, mas pronto, levaram o testemunho da fé, criaram comunidades e a Igreja nasceu. E é assim nestas partes do mundo para onde nós vamos ainda hoje. Eu quando estive nas vossas casas, sobretudo em Viana, vocês tinham lá a viver convosco, acho que era a viver convosco, irmãos de outras nacionalidades, sobretudo africanos. É hábito vosso dar formação a pessoas que vêm de outros países mais pobres? Há intercâmbio? Ou é mesmo eles que vêm para cá praticar formação, apoio? Como é que funciona isso? Nós, portanto, hoje, nós somos uma congregação muito internacional, não é? Como já referi, estamos em 62 países do mundo. Nascemos há 318 anos. Nascemos, digamos, nós somos já fruto de duas congregações, se quisermos. Uma fundada por um jovem advogado que morreu com 30 anos. Curioso, Cláudio Pilar de Place. Deu origem a esta congregação que ainda existe ao fim de 300 e tal anos, não é? E ele era de onde? Era de onde? Ele era francês, da Bretanha. O pai sonhava, digamos, que ele fosse um grande advogado. Ele próprio também, de facto, era suficientemente brilhante para conseguir isso, mas depois ele estava particularmente ligado aos jesuítas, teve formação jesuítica e começou a questionar-se o que é que Deus quereria dele. Até que no dia de Pentecostes de 1703, ele já tinha um grupo de jovens em Paris que queriam ser sacerdotes, mas não tinham condições materiais. Ele alugou uma casa, juntou-os e no dia de Pentecostes inaugurou a sua comunidade. Ele não era padre, ele ainda estava a estudar teologia portanto, deu origem assim a uma comunidade dos espiritanos. Depois, em 1848, havia um outro fulano, digamos assim, também francês, mas era filho de um rabino, portanto era judeu. O pai estava a preparar para ele ser o seu sucessor à frente da sinagoga. Acontece que aos 24 anos, sobretudo por influência de um irmão que era médico e de uma cunhada, converteu-se ao catolicismo e só foi batizado aos 24 anos. O pai amaldiçoou. E então, vai ser este o segundo fundador da Congregação de Imaculado Coração de Maria. Curioso, não é? Um jovem que morre aos 30 anos e o outro que só se batiza aos 24 e que era filho de um judeu, é que são estes que estão na origem de uma congregação que hoje tem 3.000 membros e está em 62 países do mundo a anunciar o Evangelho. Há coisas que a gente diz, porque é que Deus não foi buscar assim uns jovenzinhos, todos de umas famílias muito boas, já todos preparadinhos, não? É assim, quer dizer, o Espírito Santo age de uma forma muito fora, muitas vezes, da nossa lógica. Pois, é normal que seja assim. A Bíblia, no Novo Testamento, explica a São Paulo nas suas cartas a questão de Deus servir-se das fraquezas da pessoa para lhe dar capacidades, para o fortalecer de outras capacidades. Portanto, ele capacita os frágeis, digamos assim, os mais fracos. E aqui, realmente, ele se fosse procurar, se calhar, aqueles que já têm tudo, que são senhores na vida, se calhar não tinha tanto eco. Digo eu, não sei se era assim. Sim. Bom, São Paulo diz, quando sou fraco, então é que sou forte. Exatamente. Mas depois, de facto é curioso, às vezes só mais um flash de uma experiência que eu
Estive em Moçambique, portanto, numa visita aos nossos colegas missionários, até porque, digamos, é um país de missão que agora é muito falado pelas piores razões daquelas tragédias todas, sim, não é? Pois. Mas eu estive lá numa Semana Santa, talvez antes do ano 2000, não sou capaz de precisar exatamente o ano, numa missão de interior. Na quarta-feira da Semana Santa é que nós tivemos a missa crismal. Porquê? Porque as distâncias são tão grandes que não podes fazer a cerimónia na quinta, porque depois quando é que os padres chegam às suas missões lá no meio do mato? Difícil. Mas no dia, portanto, depois na quinta-feira santa, nós fizemos uma celebração na sede da missão. Lá aquela missão era servida por 2 padres. Estava eu e outro missionário também em visita, e nós celebramos e consagramos 119 píxides. Portanto, os vasos, não é, onde a gente põe a sagrada hóstia. Não eram de ouro nem de prata, eram de pau preto, quer dizer, uma madeira nobre que existe em África. E depois da missa, depois da consagração, da missa em que as hóstias foram consagradas, estavam os representantes das 119 comunidades e levaram o Santíssimo, levaram, digamos, o corpo de Jesus consagrado, para depois viverem o tríduo pascal nas suas comunidades. Quer dizer, 119 comunidades celebraram o tríduo pascal, mas só em algumas delas é que estava o padre. De resto, era o catequista ou a catequista que juntava a comunidade, fazia uma celebração, proclamação da palavra de Deus, a explicação da palavra de Deus, comunhão, e assim celebravam a Páscoa. É muito bonito ver, e alguns era horas e horas, não é? Para chegar depois às suas terrinhas ou às suas aldeias. A gente, quando vê estes testemunhos de fé, fica impressionado. Uma vez eu fiz também uma visita um bocado rápida a Angola, estava no interior e sabiam que eu estava lá e um outro colega que tínhamos ido de Roma. E nós saíamos relativamente cedo, a missa era às 6 da manhã, e depois vieram-nos dizer que um senhor, um catequista, veio para a missa e para nos saudar e agradecer a nossa visita e fez 60 quilómetros de mota. Mas é preciso saber que não é autoestrada, é uma picada. E eu aqui não se faz 500 metros a pé? Exato, 60 quilómetros de mota por uma estrada, por uma picada. Olha, o que é que move esta gente? O que move esta gente? É de facto a força do Evangelho. E isso, Eduardo, também move-se a nós, vendo esses exemplos de fé, de persistência, de esforço, de dedicação, também para vocês um grande incentivo, não é? E agora, pronto, há dias também falando com o Américo, claro que a missão é uma outra questão que anda por aí no ar, não é? A missão não é só ao longe, claro que a missão também é aqui ao perto. Eu gostaria de referir que nós, como missionários, temos, por exemplo, um trabalho, desde há muitos anos, junto dos imigrantes, sobretudo os que estão sem documentos ou que estão a passar de particulares dificuldades. Isto é o chamado CEPAC, Centro Padre Alves Correia. É para imigrantes, começou por ser um centro de acolhimento a imigrantes africanos, agora tem imigrantes do Tibete, da Ucrânia, de tudo quanto é lado. E muitos deles, de facto, não têm os documentos, ou então tinham o passaporte, mas para arranjar trabalho pediram-lhes o passaporte e depois os senhores empregadores não lhes entregaram o passaporte. Isto chama-se escravidão, não é? Não é só no Brasil, na Amazónia, que existe a tal política de encurralar as pessoas, não é? Então, este centro, que funciona em Lisboa, tem uma série de gente já a trabalhar, umas 14 pessoas, digamos, de várias áreas que trabalham nesse centro, e depois tem para aí 40 voluntários, juristas que dão 2 horas por semana para ajudar a resolver os casos mais difíceis, dentistas, professores de português, etc, etc. É impressionante, gente que também ajuda na farmácia, portanto temos um
uma farmácia onde recolhemos medicamentos que estão ainda dentro do prazo de validade e que depois são ali tudo, é feita uma triagem e depois são distribuídos de acordo com todas as normas, não é? E por gente que sabe. Portanto, tem uma farmacêutica, digamos, a fazer esse trabalho. Depois temos um banco de roupa também, etc. Portanto, este é um trabalho que eu agora não sou capaz de quantificar, mas sei que chegam a passar a 700 pessoas por mês, e nas condições mais terríveis, quer dizer, não tem nada. E quando tu não tens o teu registro, tu não existes. O pior que pode acontecer a alguém é não existir. Não tem um documento que diga que ele existe ou ela existe. Então, esse é um dos trabalhos que nós temos. Temos também, somos os capelães dos imigrantes africanos em Lisboa. Assistimos pastoralmente uma cadeia, a maior cadeia de mulheres de Portugal é em Tires, ali na zona de Cascais. Somos também já desde há muitos anos os capelães lá. Em Braga temos um lar de utentes, digamos, para os espiritanos, mas também para outras pessoas, digamos, que precisam, digamos, de um atendimento especial, e desde há um ano e tal, nós também, eu próprio, digamos, estou a coordenar essa equipa, fazemos o serviço religioso numa casa de saúde de São João de Deus aqui em Barcelos. Aliás, eu quando estive em Barcelos, estavam lá alguns irmão, exatamente, o irmão de São João de Deus. Portanto, a nossa missão dentro do país, efetivamente, é também assim para estas causas. Sim, tem que responder às necessidades que vão aparecendo. Exatamente, que são assim as causas mais prioritárias. Mas houve uma coisa que foi referida há pouco, o facto do Américo ter encontrado jovens, até estrangeiros, africanos, quando esteve em Viana connosco. É verdade, eu acho que depois não completei a ideia. Desde há vários anos nós acolhemos jovens que são da congregação, mas que vêm estudar para Portugal, porque assim aprendem mais uma língua, também ficam com um horizonte diferente do país, digamos, de onde são originários. E mais do que isso, não só recebemos jovens que vêm aqui estudar, alguns deles já ficam cá a trabalhar connosco. Hoje temos vários que já estão à frente de paróquias importantes. Isso acontece em Braga, acontece no Alentejo, acontece em São Domingo, em Tires, por exemplo, em Cascais. Portanto, são missionários espiritanos africanos que estão com responsabilidades pastorais. Também brevemente vamos receber um colega irlandês, já temos um escocês, virá outro da Maurícia também ajudar-nos, algum de Cabo Verde. Portanto, hoje a missão é intercontinental, é intergeracional, é interracial. Portanto, este testemunho também, as pessoas perceberem que se num momento da história fomos nós que levaram o Evangelho, fomos os missionários que partiram, fundaram igrejas, mas hoje esta Europa está um deserto espiritual. Então, hoje é desses países onde, de facto, as comunidades cristãs estão muito mais pujantes, na África, na Ásia. Portanto, dizer a igreja está em crise na Europa, mas não é assim em África, não é assim na Ásia. Aí está pujante. E, portanto, há este movimento agora de fora para dentro, concreta para Portugal, mas também para certos trabalhos missionários aqui na Europa. Sim, sim. Padre Eduardo, entretanto, pela perspectiva que o Padre Eduardo deu, nós cá em Portugal temos vários centros dos espiritanos, há vários institutos, digamos assim. Sim. Nós temos, neste momento, eu creio que umas 12 comunidades. Vamos começando aqui pelo norte, Viana do Castelo, que neste momento estamos assim em vias de repensar a nossa presença. Em Braga, em Barcelos, Godinho e Rego, onde temos 4 paróquias, o Porto, ali no Pinheiro Manso, onde temos a nossa casa de formação, portanto temos 12 jovens em formação superior, não é? Depois, em Coimbra, fazemos o que nós chamamos de animação missionária, porque isso é outra vertente que nós temos. Nós, desde há mais de 80 anos,
estamos muito envolvidos com leigos. Temos 300 e tal grupos de leigos de base paroquial num movimento que se chama LIAM, em que as pessoas procuram despertar a consciência missionária das comunidades, portanto, a consciência cristã para a dimensão missionária da Igreja. Aliás, quando estive em Viana, o IAM que estava lá, estava a gente do IAM. Exatamente. Depois temos um jornal chamado Ação Missionária, que, portanto, já existe há 80 anos. Um almanaque das missões que tem uma tiragem de 100 e tal mil exemplares, é muito procurado. Isso são formas de pôr nas mãos das pessoas informação e formação missionária, mas também são formas de ajudar, digamos, a causa das missões. Depois, portanto, estávamos a falar da presença, temos em Lisboa a nossa casa principal, sede, e que também onde temos o CEPAC, e temos uma ONG que se chama SOLCEF, Sol Sem Fronteiras. Portanto, nós fazemos campanhas, neste momento temos a correr uma para Haiti, Brasil, Guiné-Bissau, e também para apoio a esse centro de que falei, o CEPAC. Ano passado tivemos para Moçambique e para o Paraguai. Portanto, nós estamos sempre com 2 campanhas em andamento, digamos, para projetos sociais, de desenvolvimento e de pastoral. Depois temos em Cascais a Torre da Aguilha e temos o encargo de 2 paróquias. Descemos, vamos para o Alentejo, Mértola, temos uma paróquia que são 10 paróquias, é um concelho todo que tem 10 paróquias e temos 2 padres lá. E depois em Algarve, mas de facto as características da Alentejo, São Brás de Alportel, também 2 paróquias onde estão 3 sacerdotes, 3 espiritanos. Portanto, isto no total, se feitas as contas, creio que somos 10 ou 11 comunidades. E depois temos um bom grupo de confrados, de colegas nossos que estão em Angola, Cabo Verde, Moçambique, México, Paraguai, Bolívia. Depois temos gente em Roma, temos gente em Espanha, temos gente em Bruxelas, na Bélgica, e é possível que, mas pronto, já tivemos em missões na República Sul-Africana. Não, estão nos Açores, nem na Madeira. Não, nos Açores e Madeira não temos presença. Temos colegas dos Açores, da Madeira não, mas não temos uma presença assim. Temos grupos que estão ligados a nós, sim. Porque além do mais, desses grupos que eu falei, 300 e tal que são de adultos, chamados LIAM, temos também um movimento com 30 anos de Jovens Sem Fronteiras, que, portanto, que tem também agrega mais ou menos 300 jovens. A sede é Setúbal, não é? Desses jovens. Não, é também em Lisboa. É em Lisboa. Mas está por todo o país, não é? Por exemplo, há alguns que são daqui. Eu pensei que era em Setúbal porque eu conheci um grupo de Jovens Sem Fronteiras, missionários, que vieram de Setúbal a... mas é que temos em Setúbal, mas... Quer dizer, temos espalhados, eu creio neste momento, não sei se são uns 35 ou 39 grupos, mas temos no Minho, temos no Algarve, temos no Alentejo, temos, pronto. Diga-me uma coisa, como é que distingue um espiritano de outra congregação? De facto, para nós, a especificidade é a missão ad gentes, é mesmo o partir. Embora este partir hoje não é tão geográfico. Por exemplo, trabalhar numa cadeia, na maior cadeia de mulheres, de facto é uma missão muito própria, não é? Muito específica, porque naquela cadeia mais de metade das prisioneiras são estrangeiras, não é? Depois este trabalho com imigrantes e com refugiados, é missão, quer dizer, portanto a nossa especificidade é estar de facto junto dos mais pobres e tomar conta de trabalhos e de lugares para onde ninguém mais quer ir. O nosso fundador dizia que devemos ser os farrapeiros da igreja. Ou seja, se ninguém quer ir, e tem acontecido que nós temos paróquias que criamos durante 50 anos, tudo muito bem, tudo montadinho, os edifícios feitos, a igreja, a casa paroquial, os movimentos dos leigos, tudo a funcionar, e entregamos e vamos começar uma paróquia que nem tem casa, não tem igreja nem nada. Aconteceu isso em Lisboa. Em São Domingos de Ferrara entregamos, demos origem a 3 paróquias e depois dissemos ao bispo, olha,
agora pode tomar conta, nós vamos aqui para esta periferia, porque está montes de gente aqui a chegar e a igreja ainda não tem aqui nada que acolha esta gente. Portanto, é preciso começar aqui uma comunidade e nós metemos mãos à obra. Então vocês têm muita interação com as paróquias, com as dioceses? Em absoluto, isso é uma linha de força para nós, é estarmos bem integrados aí onde não vivemos. Há dificuldade em articular o plano diocesano com os vossos planos? Não, eu acho que isto é uma questão de igreja, quer dizer, a igreja é diversa, tem que haver esta complementaridade de carismas. O padre diocesano tem uma missão e uma vocação, um padre religioso e sobretudo um missionário tem outra. A gente tem que respeitar o ritmo das comunidades, das dioceses, mas temos que também dar o nosso contributo missionário com trabalhos específicos e é isso que eu referi. Mas, Eduardo, às vezes os planos diocesanos não me parece que não tem nada a ver com as ordens missionárias. Como é que vocês conseguem articular isso depois? Quer dizer, sim, pode haver mais, às vezes, há gente que tem uma visão um bocadinho mais limitada de igreja, não é? Mas essa visão tem que ser também educada, tem que ser trabalhada. Sim, sim. Uma igreja, o Papa está sempre a dizer isso, mas isso, digamos, é elementar. Uma igreja que não é, uma igreja e uma comunidade cristã que não seja missionária não é a igreja de Jesus Cristo. Pronto, porque Jesus é o missionário do Pai, a igreja é continuadora da missão de Jesus, nós pelo batismo somos continuadores da missão de Jesus, portanto somos enviados ao mundo para transformar o mundo. É essa a nossa condição de batizados e por isso necessariamente, constitutivamente somos todos missionários. Não é? E eu perguntei-lhe a questão das ilhas porque o padre Tony Neves é espuritano. Sim, o Tony Neves neste momento está em Roma, sim. Mas ele é encarregado de um setor a nível de toda a congregação que tem que ver com isto que nós somos. É o chamado setor da justiça e da paz e integridade da criação. Ou seja, tentar consciencializar toda a congregação para as grandes prioridades, as grandes interpelações, os grandes desafios que se põem hoje à Igreja e à missão. Porque tem que ver com falta de respeito pelos direitos humanos, tem que ver com refugiados, tem que ver, digamos, também com a natureza, o respeito pela natureza, portanto, o Papa está aí sempre, digamos, com a Laudato Si, a bater nesta tecla, nós temos que ser vanguardistas neste sentido de respeitar a criação. Deus ofereceu-nos um jardim e nós vamos deixar àqueles que vierem depois de nós o quê? Um deserto? Então o Papa constantemente nos está a interrogar nesse sentido. Então o Padre Tony Neves, como espiritano, a nível da congregação, vai aqui, vai acolá e tenta chamar muita atenção. É que eu vejo muitas vezes a sobrar na RTP diretamente. Ele está muitas vezes na RTP a sobrar diretamente das ilhas. Sim, é conforme às vezes os lugares onde ele está, sim, mas ele escreve praticamente semanalmente, ou para a Eclésia, ou para outros... Sim, ele colaborava muito na extinta Rádio Sim também. Também, exato. Uhum. Agora, só uma palavrinha, Américo, posso dizer ainda? Nós como família espiritana, cultivamos muito, como eu já referi, temos movimentos laicais, missionários, mas essa é uma linha de força. Hoje nós temos também os chamados leigos associados espiritanos. Portanto, é gente que tem uma proximidade espiritual muito forte connosco. E colaboram connosco. Sim, e alguns, digamos, estão a assumir responsabilidades que antes eram exercidas por um espiritano. Por exemplo, esse centro de imigrantes, o CEPAC, é uma IPSS, é verdade, mas, mas é uma obra nossa. A diretora é uma fulana que desde muito novinha esteve ligada connosco, foi Jovens Sem Fronteiras, portanto é uma grande profissional. Enfim, portanto, temos a Solcef, essa ONG, é tudo gente que trabalha lá, foram todos Jovens Sem Fronteiras, portanto, e temos quase todos os anos nós temos gente, leigos e leigas, sobretudo mulheres,
que partem em voluntariado missionário. Neste momento temos uma Cristina em Moçambique, em Nacala, e já vai no 2º ano, mas ela quer prolongar ainda o seu tempo de voluntariado missionário. Curioso, não é? Portanto, eu estou a falar de gente que parte por 1 ano ou mais para as missões. Então, esse acho que também é assim um sinal muito, muito bonito e através do qual eu acho que o Espírito Santo nos fala. Quer dizer, não são os padres e as freiras que partem para a missão, hoje há casais, há leigos, leigas que também partem. Aliás, eu ando à procura, já encontrei de outras ordens religiosas, que também têm leigos missionários, mas ando à procura de um leigo espiritano para vir cá também dar o testemunho. Ainda não encontrei, mas ando à procura. Porque eu quero abranger bem número de pessoas e de... Mas pode, se o Américo quiser, depois podemos falar nisso. Sim. Mesmo chegar ao contacto do Padre Tony Neves, eu posso pô-lo em contacto com ele. Sim, eu gostava imenso. Eu tive uma admiração por ele, por isso era muito proveitoso. Mas eu não queria deixá-lo ir embora sem pôr entre a espada e a parede. Porque está habituado a estar entre o rio e a selva, está habituado a estar no meio das dificuldades e dos desafios, mas o nosso querido Papa Francisco está sempre a pôr a Igreja à prova, a fé dos homens à prova. E eu pergunto, no mundo já há várias congregações, há vários institutos religiosos que têm no seu seio pessoas com deficiência, são missionários, são também religiosos consagrados. Cá em Portugal, vós, os puritanos, estáis abertos a que isso possa acontecer ou de todos estão fechados? Eu acho, não me estou agora assim de repente a recordar de nenhuma situação em Portugal, mas temos outras situações. Por exemplo, temos um colega canadiano, desde que eu o conheci, isto já foi há muitos anos, o Michel Last, no Canadá francês, no Ontário. Eu sei que lá fora que há. Eu queria saber se está. Portanto, é um indivíduo pronto, que teve inclusive de amputar um braço, etc. E isso acho que aconteceu antes da ordenação, isso não foi impedimento para que ele fosse ordenado. Não, eu sei que lá fora que existe, além de outras comunicações, que a vossa tem um ou outro. Mas eu digo porque cá não há tradição na Igreja de olhar para o deficiente como pessoa capaz, válida, e há pouco se começou a pensar nisso. Já se fala na hipótese de as congregações terem, pelo menos no seu seio, uma pessoa com alguma deficiência, desde que tenha capacidades para tal, não é? Claro. Mas eu perguntei isto, é pertinente, porque assim, vocês dão apoio a tanta gente que inclusive estão a trabalhar com o São João de Deus, né? Embora seja uma área mais para a deficiência mental, é uma realidade muito específica, mas na deficiência física, sensorial, não me consta que haja em Portugal muitos institutos, e agora em concreto, estamos a falar dos puritanos, interesse, ou pelo menos da parte também dos deficientes, sintam interesse das ordens em os acolher, porque se calhar não se sentem motivados porque não têm esse incentivo. Numa altura em que estamos com falta de vocações, quer consagrados, quer laicais, será que agora é a altura da Igreja e das congregações em particular, das congregações religiosas, claro, abrirem portas a outros horizontes, as fragilidades mais expostas, não só à pobreza material, mas à pobreza de outras ordens, como saúde, falta dela, necessidade. Pois, eu sinceramente não me recordo, eu próprio fui formador e diretor de um seminário durante 11 anos. Eu acho que não tivemos assim nenhum caso, digamos, de pedido, não é? Depois, você tem conhecimento a evolução de cada jovem, depois a gente vai discernindo, quer dizer, às vezes eu tive aqui nesta casa, tive rapazes que não queriam ir embora, estavam contentes, felizes, gostavam do ambiente, ainda bem,
porque sinal que o ambiente era bom, mas que nós próprios sentimos que eles não tinham a vocação missionária. E, portanto, isso às vezes foi um trabalho difícil, que eles assumissem que isto não era vida para eles. E, portanto, isso é um trabalho demorado, que faz parte de um discernimento, e é por isso que, pronto, o período da formação das pessoas é para isso, não é? Agora, eu pessoalmente nunca tive, e acho que a minha congregação aqui em Portugal, não tivemos assim, pronto, nenhum caso em que, por exemplo, alguém de repente ficou com este problema ou com aquele e agora eu não digo ficar, eu digo não já. poder ficar na congregação. Eu não digo ficar depois de já estar, eu digo antes de entrar já estar. Pois é o que eu estou a dizer, não me recordo de nenhum pedido, digamos. Não, eu acredito que não haja, porque assim, ninguém pensa sequer nessas hipóteses porque não há o hábito. Basta dizer que ainda há pouco tempo é que foi ordenado o primeiro padre cego em Portugal, não é? Em Braga. Eu sei, eu conheço o Tiago. Tiago ou Vicente? Tiago Varanda. Tiago. Pois, agora, é evidente, por exemplo, um instituto missionário como o nosso, se alguém vem e diz assim, e infelizmente nos tempos que correm, devo dizer, isto é o lado menos bom também de tudo isto, nós temos gente relativamente nova que depois de uns anos connosco, às tantas vai dizer, pois, mas eu não quero partir para fora, para as missões. Bom, está no lugar errado, não é? Exatamente. Ou seja... Mas vós precisais de gente cá dentro também para vos formar, para vos ajudar, para vos ajudar a definir. Exato, agora, portanto, para nós, digamos, uma condição essencial é esta disponibilidade para partir e para ambientes que muitas vezes são ambientes um tanto ou quanto hostis, ou pelo clima, ou pelas privações, etc. Portanto, alguém que diz, eu quero ser espiritano, mas vocês vão me dar, eu quero ficar em tal parte, quer dizer, isto não existe, ou melhor, infelizmente às vezes existe, mas é muito mau, porque não tem, isto não pode fazer caminho. Porque não... eu sei que é assim, porque perguntei, porque às vezes digo, é muito bonito falar-se, mas depois quando chega a nossa vez, ninguém nos quer. Claro. Eu queria pôr isto em foco porque ser missionário não é a mesma coisa que ser padre, não é a mesma coisa que estar num convento a orar ou a trabalhar dentro do convento, porque quando tem que estar em saída é muito mais complicado. Mas vocês já deram prova de abertura, porque ao eu estar convosco já mais de uma vez, eu fui como pessoa, não fui como deficiente, mas evidentemente sou deficiente. Exatamente, foi. Abriram as portas. Sim, isso para nós foi para nós e foi para as pessoas que estavam presentes, foi assim também uma graça. Eu acho que ainda há gente que às vezes recorda esse encontro, foi ótimo. Por isso é que eu quis começar, Américo, este nosso encontro a referir. E eu agradeço isso mesmo, porque foi bom ter partilhado e essa mensagem, porque muitas vezes critica-se muito, mas não se consegue ver o lado bom das coisas, e às vezes o lado bom das coisas explica aquilo que não se faz, que às vezes não é com má intenção, mas é com a intenção de proteger e de manter a identidade disto e daquilo. Nem qualquer pessoa pode estar onde quer, tem que ser onde pode estar, não é? Não se pode estar onde se quer, nem sempre. Muito bem. Mas, Eduardo, também há uma outra, e é bom para terminar agora, uma outra coisa que me deixa algumas questões. Vocês, quando recebem informação a nível de seminários, a nível de teologia, vocês frequentam os seminários diocesanos ou têm seminários próprios? É assim, as coisas estão num momento de transição. Eu próprio, portanto, eu sou de um tempo em que nós tínhamos seminários próprios, não é? Mas com uma característica, nós sempre, e isso os nossos antepassados acho que nesse aspecto foram visionários, nós estudávamos, mas tínhamos um estatuto próprio, nós fazíamos os exames depois no liceu, mais próximo, e ficávamos com os nossos estudos equiparados a qualquer outro estudante.
percebe? Ao passo que os seminários diocesanos não funcionavam como colégios, não tinham depois o que se chama a equiparação aos estudos oficiais. Isso prejudicava aqueles jovens que, entretanto, achavam que aquela não era a sua vocação. Nós nunca tivemos esse problema, não é? E depois, eu sou já do primeiro grupo que fez toda a formação superior, filosofia, teologia, já fiz tudo na Católica. Fiz em Braga, nos Jesuítas, na Faculdade dos Jesuítas, e depois também em Lisboa, na Universidade Católica. Portanto, já foi um tipo de formação diferente. Quando eu era aqui diretor nesta casa, nós funcionámos como um estabelecimento de ensino com paralelismo pedagógico. Portanto, tínhamos professores nossos, eu próprio era professor e diretor, mas tínhamos também professores de fora, professores e professoras. Portanto, tivemos sempre assim um ambiente muito à abertura e é evidente, funcionámos como um colégio, chamado paralelismo pedagógico, na altura um contrato de associação. Portanto, depois em 2004 começámos a ter números muito reduzidos e achámos que não compensava e aí, os nossos alunos foram à escola oficial, começaram a ir à escola oficial. Também tem o seu lado positivo, não é óbvio, não é? Claro, é evidente. Sim. Eduardo, para terminar, mesmo, eu gostaria que você deixasse um desafio aos nossos jovens, e se calhar também os jovens, que muitas vezes não sabem o que onde fazer da vida, não sabem que educação onde seguir, não sabem sequer se onde ir para esta ou para aquela congregação. Alguns até já sabem que querem ser religiosos, não sabem onde e como é que devem fazer, que tipo de respostas é que têm. Imaginem que temos aqui gente a ouvir-nos que estão na dúvida. Como é que eles podem fazer a experiência de ser-se espiritário? Podem se dirigir aonde? Quem? Há uma página oficial? Há um contacto oficial? Há vários? Pronto, estamos no tempo das tecnologias, das plataformas. Qualquer coisa sobre espiritanos é escrever espiritanos.pt e o doutor Google já leva a muita informação. Ao jornal que nós temos, aos jovens, ao movimento de jovens, também temos, de facto, uma estrutura que se chama CVE, Centro Vocacional Espiritano. A sede é em Braga e, portanto, temos, se alguém, digamos, quiser mais informação, é só uma questão enfim, entrar em contacto através da nossa página e, naturalmente, se quiser ir passar um fim de semana para ver um bocadinho o ambiente, se, entretanto, tem que conseguir estudos, mas está mesmo motivado para estudar a séria vocação espiritana, eventualmente até poderia viver ali e continuar a estudar numa escola. Portanto, nós temos essa vertente e essa possibilidade de acolher jovens que querem fazer o estudo da sua própria vocação, estejam no nível de ensino que estiverem. Temos uma estrutura para isso, sim. Quer mulheres, quer homens? É mais para homens. Mas para No caso de outra coisa, o que nós temos é assim. O que nós temos é, por exemplo, os Jovens Sem Fronteiras é um movimento juvenil para eles e para elas, não é? Sim. Mas assim, para pertencer à congregação, outra coisa é se é uma leiga que depois quer ter uma relação mais próxima da congregação. Mas existe uma congregação de espiritanas, nós é uma congregação de espiritanos. Sim. A família espiritana em si é muito alargada. Obrigado. Padre Eduardo, muito obrigado por todas as perspectivas, claro, muito havia a dizer, mas não se pode estar a esmiuçar tudo, acho que o essencial... Fica para outra vez. Eu acho que o essencial foi dito, eu não sei se o Padre Eduardo quer acrescentar alguma coisa que acho importante que não tenha sido dito. Não, eu acho que o essencial foi, e isto, o Américo excedeu-se um bocadinho, tinha-me dito que isto não devia chegar a 1 hora, aos 60 minutos, mas acho que perdeu o relógio. O Padre Eduardo tem uma vantagem, é que tem um manancial que chega e sobra por fazer uma dúzia de programas, porque... Ok, não, mas eu acho que, de facto, o que eu, enfim, gostaria de partilhar
está partilhado e, enfim, pode ser, quem sabe, depois haja outras oportunidades. Está bem, sim, Américo? que há outras pessoas que possam vir também acrescentar ou dar outras perspectivas de vida espiritada. Pronto, eu resto-me agradecer a sua presença, muito mesmo, a sua disponibilidade, e desejar-lhe continuação de boa missão, de bom serviço e de pandemia, que Deus o proteja assim de todos, porque é um tempo difícil para todos nós. Um bem-aja. Ok, obrigado, Américo, e também felicidades para todas as iniciativas, mas particularmente esta de Gente com História, que eu acho que é particularmente inspiradora.